Fala galera, beleza? Hoje vamos falar, aliás, já falamos, né, sobre concordância nominal e verbal, tem videozinhos lá na plataforma e também no canal do YouTube. Hoje vamos fazer a resolução do capítulo 16 de concordância nominal e verbal, ok? Vamos lá? Vamos cair dentro. Questão 1. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do verbo haver. Vamos verificar aqui a paletinha, caneta. Eu não sei, doutor, mas devem haver leis. Ó, essa construção está errada. Por que essa construção está errada? O verbo principal aqui é o verbo haver. Se o verbo haver tem função de existir, ele não varia, correto? Na locução verbal, o seu auxiliar também não deve variar. Aqui está sendo variado no plural, não pode. O certo seria deve haver. Ele quer a correta. Vamos continuar. Também a mim me hão ferido. Ó, aqui já é diferente. Por quê? O verbo haver aqui não é o principal. A informação principal aqui está no verbo ferir, que está no particípio passado. Hão ferido. Também me hão ferido. Esse verbo haver aqui pode sim flexionar no plural, ok? De acordo com, claro, aquele que está relacionado. Se estiver no plural, eles, hão. Se fosse no singular, a, no caso aqui, ok? Então a letra B já está correta. Vamos verificar as outras. Haviam tantas folhas pelas calçadas. Ó, haviam tantas folhas. Não é igual a existiam tantas folhas? Então, está errado, porque verbo haver, com função de existir, é impessoal, não varia. Tá bom? Faziam 8 dias que não via Guma. Veja bem, é até uma questão capciosa, né? Porque ele sempre está falando do verbo haver, por que botou o verbo fazer? Mas tem a mesma ideia aqui. Por quê? Fazer com sentido de tempo decorrido, ele também é impessoal. Então aqui o certo seria fazia 8 dias que não via Guma, ok? Então aqui também está errado. Não haverão umas sem as outras, ó. Não haverão umas sem as outras, quer dizer, não existirão umas sem as outras. Logo, está errado, o certo seria não haverá. Então, haver com sentido de existir é impessoal, não varia. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, ok? Verbo fazer também, indicando tempo decorrido, também não varia, terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta uma oração correta quanto à concordância. Vamos lá? Sobre os palestrantes, tem chovido elogios. Está correta a concordância aqui? Não. Por quê? Porque tem chovido elogios. O que é que chove? Elogios. Ó, elogios está no plural. Se ele está no plural, você tem que ter um verbo concordando com elogios, tá? Tem chovido elogios. O verbo ter está correto? Não. Por quê? Verbo ter na terceira pessoa do plural tem que levar o acento circunflexo, ok? Terceira pessoa do plural do presente do indicativo, acento circunflexo. Então aqui está errado. Letra B. Só um ou outro menino usavam sapatos. Ó, veja bem, se só um ou outro, então não pode estar o verbo no plural. Porque, veja bem, existe uma exclusão emitida pelo ou aqui, tá? Só um ou outro. Não eram os dois que usavam. Então, só um ou outro usava. Então, este é o erro. Não pode ser a letra B. Mais de um ator criticaram o espetáculo. Quando você utiliza a expressão mais de um, você deve concordar o verbo no singular. Esse verbo está errado. O certo seria aqui singular. Beleza? Então aqui, mais de um criticara o espetáculo, ok? Ou mais de um criticou, né? Se for pretérito perfeito. Vossa Excelência, agistes com moderação. Ó, aqui é aquele caso, a pessoa olha para o vossa e já acha que é a segunda pessoa do plural. Apesar de
utilizar os pronomes de tratamento com vossa, segunda pessoa do plural, ele deve ser concordado, né? Ele deve estar em concordância com o verbo na terceira pessoa do singular, ok? Então aqui está errado. O certo seria: Vossa Excelência agiu com moderação. Então, pronome de tratamento, você concorda em terceira pessoa do singular, ok? Então, errado. Bom, só nos sobrou a letra E. Vamos verificar? Mais de um deles se entreolharam com espanto. Ó, agora aqui, ó, mais de um, certo? Certo. Só que quem veio depois? Veio depois um termo no plural. Então, aí você concorda com este termo. Sem problemas, ok? Então, questão 2, letra E. Questão 3. Assinale a alternativa cujo período está de acordo com a norma culta da língua. Norma culta, quer dizer, de acordo com a gramática, ok? Precisa-se vendedores. Ó, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aí está faltando uma preposição, certo? Porque se eu tenho um verbo transitivo indireto, que é o caso do verbo precisar, ele precisa justamente de preposição. Então aí está errado. Aqui tinha que ter uma preposição, tá? Vamos aqui para caneta. Errado. Cercou-se as cidades. Você tem aqui um verbo transitivo direto, certo? Você tem aqui as cidades. Se você tem um verbo transitivo direto mais partícula se, você sabe que isso daqui é o quê? Uma partícula apassivadora. Verbo transitivo direto mais se, partícula apassivadora. Ou seja, isso aqui está na voz passiva sintética. É o mesmo que dizer as cidades foram cercadas. Mas tem um errinho aqui. Qual é o errinho aqui? O errinho aqui é justamente o verbo cercar, que não está flexionado com as cidades. As cidades foram cercadas. Então, certo seria cercaram-se as cidades e não cercou-se as cidades. Beleza? Então, esse é o erro. O erro está na flexão verbal. Corrigiu-se o decreto. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Tá, melhorou. Corrigiu-se o decreto. Ó. Aqui você tem um verbo transitivo direto, corrigir. Verbo transitivo direto, né? Quem corrige, corrige alguma coisa. E aqui você tem a partícula se e o decreto, que está no singular. Beleza. Verbo transitivo direto mais se, você já sabe o quê? Que é uma partícula apassivadora, né? Esse se é uma partícula apassivadora. Logo, está na voz passiva sintética. Voz passiva sintética, eu geralmente posso trocar para a voz passiva analítica. O decreto foi corrigido. Aqui está ok. Por quê? Você tem o termo no singular e você tem o verbo também no singular concordando com este termo. Então está correto. O decreto foi corrigido. Corrigiu-se o decreto. Então a letra C está correta, tá? Dominou-se muitos. Ó, mesmo erro da letra B. O certo seria dominaram-se muitos, né? Muitos aqui fazendo papel de pronome. Então, aqui o verbo está errado. Aclamaram-se a rainha. Não, aclamou-se, né? Porque a rainha foi aclamada. Então, basicamente, essa questão é de acordo, justamente para verificar se é voz passiva ou não, né? Se o se é uma partícula passivadora ou não, e se o verbo está concordando com o sujeito. Que nesse caso, o sujeito vem aqui depois do se, em todos esses casos aqui. Ok? Menos a letra A, que tem vendedores. Você estaria concordando com vendedores com o verbo precisar sem problemas, porque aqui não é partícula passivadora. Esse se aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Então, o verbo precisar não tem que concordar com vendedores. Ok? Mas teria que ter a preposição de aqui. Então, este é o único diferente dos outros, tá bom? Que esse é constituído como um índice de determinação do sujeito. E os outros todos foram constituídos de partículas apassivadoras.
Tranquilo? Então, questão 3, letra C. Questão 4. Assinale a alternativa em que há o correto emprego da palavra destacada. Muito bem. Vamos ver? Tem recursos bastante para as obras? Ó, aqui você tem bastante que está modificando recursos. Recursos está no plural. Então, bastante também tinha que estar no plural. Tá? Você tem bastante modificando um nome. O que modifica nome seria um adjunto adnominal. Beleza? Um adjetivo, no caso. Então, aqui seriam muitos recursos. Ó. Pegou bastante, trocou por muito. Se muito variou, então bastante também varia. Então, o certo seria, tem recursos bastantes para a prova? Para as obras? Ou tem recursos muitos para as obras? Se você colocar ao contrário, tem muitos recursos? Tem bastantes recursos? Pronto. Então, o certo seria bastantes e não bastante. Essa não está correta. Vamos lá. Letra B. Nesta escola, formam-se os alunos melhores preparados. Ó, aqui você tem preparados, que é quem? Um adjetivo para alunos. Aí, ó, só você... que ficou horrível isso aqui. Só você pensar. Bom, o que modifica um adjetivo? Um advérbio. Advérbio varia? Não. Esse daqui, ele faz uma função de advérbio. Melhor preparados e não melhores preparados, ok? Então, essa flexão aqui está errada. Letra C. Nas ocasiões difíceis é onde sobressai o verdadeiro líder. Você tem aqui a utilização do onde. Onde é utilizado para lugar. E ocasião difícil não é um lugar. Beleza? Então, por isso, esse onde está erroneamente utilizado, ok? Não pode ser ele. O homem foi atendido mais bem do que esperava. O homem foi atendido mais bem do que esperava? Não, essa construção não está correta. O certo seria, o homem foi atendido melhor do que esperava. Não é isso? Por quê? O advérbio bem não aceita este tipo de construção com o advérbio de intensidade mais. Beleza? É por isso que existe o melhor. Tranquilo? Ainda não tinha visto redação mais mal escrita. Ó, aqui está com uma função correta. Eu estou falando agora somente da redação. Ok? E aí você tem uma comparação em relação à redação, somente a redação. Ela não tinha visto redação mais mal escrita, aqui intensificando a construção do mal, ok? Nesse caso, é permitido. Então, questão 4, letra E. Questão 5. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do período abaixo. Informaram aos candidatos que seguiam a comunicação oficial, o resultado e a indicação do local do exame médico e que estariam inteiramente à disposição para verificação. Ok, vamos ver aqui a concordância nominal. Informaram os candidatos que seguiam a comunicação oficial, o resultado e a indicação do local do exame médico. Ó, tem que ser anexos. Nesse caso aqui tem que ser anexos. Por que, professor, tem que ser anexos? Porque anexo concorda com o termo que está sendo, no caso, enviado, né? Ou sendo dirigido a algum lugar por alguém. Se existe mais de um termo, você deve colocar anexos. E se esse termo for masculino, justamente anexos. Feminino, tudo é feminino? Então, anexa ou anexas, ok? Então, anexo concorda em gênero e número com aquele termo, com aquele objeto, né, que está sendo enviado a alguém. Então, se eu tenho comunicação oficial, resultado e indicação no local do exame médico, então tem que concordar anexos no masculino plural, ok? Então, só pode ser a letra B ou a letra E. Continuando.
que estariam inteiramente à disposição para verificação. Ó, aqui teria que ser o quê? Sua. Teria que ser sua, porque ele está falando justamente dos candidatos. Eles. Então, o pronome que concorda com a terceira pessoa aqui seria sua, ok? Então, só pode ser a letra B, anexos e sua. Questão 6. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Não nos respeita os motivos que os homens a causa. Ó, vamos lá? Não nos respeita os motivos. Então tem que ser o quê? Dizem, né? Não nos dizem respeito. Então pode ser essas três alternativas aqui. B, C ou E. Por quê? São os motivos que dizem respeito a alguém. Então tem que concordar no plural com os motivos, certo? Terceira pessoa do plural. Então não nos dizem respeito os motivos que conduzirão os homens. Então, eles que conduzirão. Então tem que ser conduzirão, ó. Pronto, já até matou, né? Porque não pode ser outra. Que conduzirão os homens a aderirem à causa. Então, aqui está tudo no plural. Basicamente, a explicação bem tranquila sobre essa questão é que está tudo no plural. Todos os termos estão no plural, então o verbo deve concordar com o plural em relação a esses termos. Ok? Então, letra B. Questão 7. Dentre os trechos reescritos do texto 4, somente um apresenta a pluralização correta. Bom, essa questão provavelmente deve ter sido tirada de algum texto, né? De alguma interpretação textual de alguma prova militar, então por isso que está aqui a referência do texto 4. Beleza? Mas dá para fazer tranquilo. Uns corre-corre, uns alvoroços em Lisboa, anunciada as temidas invasões. Ó, apesar de eu já ter reparado que a concordância aqui, né, de pluralização está direcionada para os verbos, nessa letra A aqui também está errado esse corre-corre, né? O certo seria corre-corres. Uns corre-corres, ok? Uns alvoroços em Lisboa, anunciadas as temidas invasões, tá? Então, as temidas invasões anunciadas, não está concordando, então não pode ser essa, tá? Com a missão, iniciou-se as histórias de belas artes que hoje o mundo vê. Ó. Com a missão, as histórias de belas artes foram iniciadas. Então, aqui o correto seria iniciaram-se, certo? Que foi explicado, inclusive, na outra questão, né? Esse se aí seria uma partícula apassivadora. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito que vem depois. Esse sujeito aqui está no plural, então o verbo deveria estar no plural. Minhas flores da mina vêm sacudirem com Dom João na Sapucaí. Ó. Minhas flores da mina vêm sacudirem com Dom João na Sapucaí. Esse sacudir aqui está errado. Por quê? Porque você não sabe quem vai sacudir com Dom João na Sapucaí. Você tem aqui basicamente um verbo no infinitivo impessoal. Ok? Você não sabe. Então você não tem como flexionar esse infinitivo aqui. Sacou? Então por isso que está errada essa flexão. Então aqui, letra C também não pode ser. Criam bancos para guardarem nossas riquezas. Ok, aqui está correto. Quando você tem um verbo no infinitivo, que é esse caso aqui, depois da preposição para ou a preposição a, ele pode ser flexionado ou não, tá? Aqui no caso, ele foi flexionado depois do para, até para ter uma concordância com o outro verbo, né? Criam bancos para guardarem nossas riquezas. A pessoa que cria é a mesma que guarda. Então, está concordando aqui em número e pessoa, beleza? Então a letra D está correta. Questão
8, galera. Assinale a alternativa que não apresenta falha na concordância. Não apresenta falha, tá? Vamos lá. Canetinha. Ainda que sobre menos coisas para nós, devemos ir. Ó, ainda que sobre menos não existe. Seria menos. Ok? Aqui está errado. As peças não eram bastante para a montagem do veículo. Ó. As peças não eram bastante. Tá correto? Não. Se eu trocar por muita, as peças não eram muita para a montagem do veículo? Faz sentido? Não, fica estranho, né? Então aqui teria que ter o S. Até porque você verifica que você tem as peças, que é o sujeito, você tem o verbo ser. O que provavelmente vem depois? Um adjetivo, com função de predicativo. O predicativo é a função sintática, basicamente, muitas vezes, né, de um adjetivo, tá? Então aqui as peças não eram bastantes. Esse é o erro. Letra C. Os formulários estão conforme solicitado, anexo à mensagem. Ó, o que está sendo enviado? Os formulários. Os formulários está em quê? No masculino plural. Então, anexo tem que concordar no mesmo sentido, masculino plural. Tá no masculino? Tá. Tá no plural? Não. Então tá errado. Deveria ser anexos à mensagem. Os formulários vão anexos à mensagem, ok? Só nos sobrou a letra D. Neste contexto, de provas em que vocês se encontram, está proibida a tentativa de cola. Correto. Onde é que está a dúvida aqui? Proibida. Ó. Se eu falei está proibida, eu tenho que especificar o meu nome posterior. Ok? Mesma forma, é proibida a entrada. Mas se eu não especificar, não colocar esse A aqui, gente, eu faço o quê? Aí isso aqui vai para o masculino, tá? Está proibido tentativa de cola ou está proibido entrada. Mas se eu especifico, coloco A, pronto. Então tá certo. Então essa aqui está correta, beleza? Letra D, questão 8. Questão 9. Marque a alternativa que apresenta correta e respectivamente as palavras que completam as lacunas do fragmento de texto abaixo. Poucos têm. Então você já vê aqui que aqui tem que entrar o verbo ter, né? Se é com acento ou se é sem acento. Bom, o verbo ter, ok, e o verbo vir, eles levarão acento na terceira pessoa do plural, ok? Do presente do indicativo. Então, poucos têm, poucos, ó, o S. Terceira pessoa do plural? Sim. Então, só pode ser acentuado. Ou é a letra A ou a letra C. Vamos continuar. Consciência de que quando ainda era jovem, ele ainda era jovem. Está falando do passado. Então não pode ser pode, tem que ser poder. Tem que ser o verbo acentuado. Então você tem acento diferencial nos verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, ok? Eles têm e eles vêm. Acento diferencial circunflexo. E você tem o verbo, o acento diferencial também no verbo poder. Se você está no presente indicativo, você fala ele pode, sem acento. Mas para diferenciar, no pretérito perfeito, você fala ele pode, ok? Então aqui, está no pretérito perfeito? Sim, porque está falando no plural. Então é poder. Então ainda não sanou a dúvida, tanto pode ser a A ou a C. Vamos verificar agora a última. Ele pôde decidir por que caminho seguir. O que é isso daqui, gente? O verbo por leva acento, mas a preposição não. Por que caminho seguir, aqui é uma preposição, não é verdade? Funcionando aqui com o que. Então aqui, por sem acento logo, só pode ser então a letra A. Letra A. Muito bem, questão 9, letra A. Questão 10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal.
A aluna estava meia desconfiada de suas colegas. O que nós temos aqui? Nós temos o meia. Ó, meia tem a ver com metade, ok? Metade. E, normalmente, faz parte de um adjetivo. Então, você não pode falar que a aluna estava meia desconfiada. O certo seria meio desconfiada, beleza? Porque é um advérbio que está modificando um adjetivo. O que modifica adjetivo? Advérbio, ok? Então, deve se manter no masculino singular. Então, é meio desconfiada, não pode ser essa. Compareceram menos pessoas. Menos não existe, é menos. Então, errada. Ok? Próxima. Na sala havia bastantes candidatos aguardando. Ó. Na sala havia bastantes candidatos aguardando. Tem duas concordâncias aqui interessantes. Primeira, verbo haver. É verbo haver com sentido de existir? Existia bastante candidatos? Sim, verbo haver com sentido de existir é impessoal. Ele não varia para o plural. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Então está correto. O verbo haver está correto. E o bastante? O bastante, se concordar com o nome e você puder substituir por muitos, então ele pode ficar no plural. Você tem candidatos no plural, então você vai ter bastantes no plural, ok? Na sala havia muitos candidatos. Na sala havia bastantes candidatos. Letra C está corretíssima, ok? Vamos verificar as outras. É proibido a entrada de pessoas sem identificação. Ó, proibido a entrada. O que eu falei naquela outra questão? Que se você tem um termo especificado, né, no caso, aqui no feminino, você tem que concordar este outro termo, no caso proibido, com o feminino também. Então, o correto aqui seria proibida a entrada. Então, aqui, errado. Segue anexos aos currículos as cópias dos documentos. Ó, é o tipo de sentença que, se você ler rápido, você não verifica muito erro. Segue anexos aos currículos as cópias dos documentos. Você não pesca rápido isso, mas analisando você consegue. Por quê? Anexos tem que concordar com o objeto, né, que está sendo enviado, no caso, as cópias. Ele tem que concordar em gênero e tem que concordar em número. Sendo assim, está errado, porque as cópias dos documentos, cópias é o quê? Feminino. Tinha que ser anexas aos currículos. Beleza? Errado. Logo, questão 10, letra C. Questão 11. Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas do seguinte fragmento de texto. Então, a gente já tem que ver aqui quais são os termos, né? Já tenho ideia do que é. O diretor avisou vezes que... Ó, vezes, de novo, mais uma vez, galera. Vezes é um nome, certo? É um substantivo. Ele está no plural. Então, bastante tem que estar no plural também, porque vai fazer papel de adjetivo modificando o nome. Por regra geral, você concorda o adjetivo com o nome em gênero e número. Então, bastantes, ok? Só pode ser a letra A ou a letra B. Então, o diretor avisou bastantes vezes que, para a entrada na sala de multimídias, é a identificação do aluno. Ó, necessário ou necessária? O termo que está posterior está especificado? Sim. Tem um A aqui, então tem que ser necessária. Ou esse ou esse. Já matou, né? Já matou a questão. Vamos só verificar o outro. Ele informou também que a sala será fechada a partir do meio-dia e meia. Não é meio-dia e meio, ok? É meio-dia e meia, de metade, ok? Metade do dia. Então, letra A, questão 11, letra A. Então, galera, essa foi a resolução de questão
do capítulo 16, concordância nominal e concordância verbal. Tem mais resoluções de questões que vamos fazer mais para frente, ok? Um abração!